Graça e paz, amados. Que privilégio, né? Nesse momento de pandemia total, onde a gente nunca mais vai esquecer, Deus separa um tempo para falar conosco, para liberar palavras, e eu acredito que a sua casa vai receber tanta revelação. São dias realmente de glória de Deus para a sua família e para a sua casa. E eu estou muito feliz, pastor Zé Matos é muito meu amigo, e eu participo da escola Profetas da Dança ministrando. Eu não danço, mas eu acredito que Deus levantou o Ministério de Arte e de Dança de uma forma muito especial. E eu já participo há muitos anos, já discipulei muita gente assim, né? A gente tem discipulado lá na igreja, nós temos muitas meninas que fluem nesse ministério, e eu acho tremendo. E eu queria compartilhar, já que essa escola fala de experiências, eu queria compartilhar algumas com você. Eu espero realmente que isso possa te abençoar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. E como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, e começou pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Eu fico imaginando esse momento, porque nós estamos vivendo numa época de muita religiosidade, muito entretenimento e muita acusação. Deixamos de ser uma igreja amorosa, rendida aos pés de Jesus, para nos tornarmos uma igreja extremamente religiosa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando Deus ele cria o homem para a sua adoração, ele cria o homem com um propósito. E é impressionante como assim que o homem peca, ele aprende uma coisa chamada acusação. Você imagina que ele está no lugar perfeito, o Criador cria um local para o homem, um lugar perfeito, maravilhoso, onde ele tem governo sobre todas as coisas. Ele governava sobre as plantas, os animais, sobre tudo. Deus levanta uma auxiliadora para ele. Você imagina que casamento maravilhoso, o próprio Deus faz essa união, faz esse casamento, e os dois começam a ter uma vida maravilhosa. De repente, eles começam a querer justamente aquilo que eles não poderiam ter. Eles começam a cobiçar algo que não era para eles. Eles começam a se esquecer do propósito que eles foram criados, e parece que entram em uma amnésia, sei lá, espiritual.
e eles simplesmente conversam com a serpente, envolvidos por aquela palavra, eles acabam tocando justamente naquilo que Deus não queria. Depravação total do homem, o homem cai. Interessante que quando isso acontece com ele, eles simplesmente começam a perceber a sua nudez, eles começam a perceber as suas falhas, e eles começam a se sentirem acusados pela sua própria mentalidade. Rapidamente, um lugar de governo, um lugar de paz, um lugar de provisão e de poder se torna um ambiente para eles ruim. Eles começam a olhar para si e de repente eles começam a se esconder de Deus. É interessante que a criatura se esconde do Criador no local que foi criado para ele, como se isso fosse possível. E Deus vai falar com ele. E a primeira coisa que Adão faz é simplesmente usar a religião para o cobrir. A religião das folhas de figueira. Ele começa a tentar fazer alguma coisa e ele automaticamente ele se sente tão acusado que ele tenta arrumar um culpado. Não, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que me enganou. Os dois começam a dar desculpa. Interessante que eles inocentam Satanás e acusam Deus de forma direta. Eles simplesmente, naquele local, eles praticamente dizem assim: não, Deus, olha, a culpa foi sua, o Senhor que me deu essa mulher. E Eva fala: não, eu não tenho culpa porque eu fui enganada. Eles entram num lugar de desonra, um lugar onde eles começam a procurar alguém para acusar, para se livrarem das suas culpas. E quando eu olho esse texto, eu vejo a mesma coisa acontecendo. Como assim? Aqui está uma mulher que ela fez algo errado, uma mulher que tinha sido pega no ato do erro. É um momento onde a gente se sente acusado de todas as formas possíveis. Assim, independente do que você já fez, esse é um momento muito ruim, sabe? Você faz alguma coisa e de repente você é pego. E agora você imagina essa mulher nesse momento. Uma mulher adúltera sendo lançada aos pés de Jesus, sabendo que a punição para esse pecado seria exatamente a morte. E o apedrejamento era público. Você imagina? Ela começa a pensar assim: eu vou morrer. Esse ambiente, eu sei, eu estou vendo a minha dificuldade. E o fato dela ter sido pega no ato já é um lugar de vergonha. Provavelmente ela já estava se sentindo completamente humilhada. Quem é que quer ser pego no ato de erro? E aumentava muito mais a sua vergonha a saber que todo mundo estava simplesmente desejando a sua morte. Ela tinha vergonha, ela tinha um medo de morrer, e era uma morte dolorosa demais. Meu Deus do céu, era uma morte terrível. Seus acusadores também estavam bem confiantes, até porque a lei de Moisés falava sobre isso. Então eles estavam convictos, naquele momento, que eles eram os caras da unção, aqueles que vão cobrar, aqueles que vão punir, aqueles que vão acusar. Eles seguravam pedras que em breve tirariam a vida dessa mulher, mostrando a sua indignação, até porque aquela mulher estava quebrando todo o padrão de santidade. Então eles chegam perto de Jesus e simplesmente, eu quero que você imagine esse momento. Eles chegam para perto de Jesus e dizem assim: ó Jesus, a lei mandou matar, o que o Senhor fala? O que o Senhor vai falar sobre isso? Porque aqui a lei está dizendo que nós precisamos tomar uma atitude. Eu não sei o que Jesus escreveu, de verdade.
Mas alguma coisa aconteceu. Tudo o que sabemos é que Jesus simplesmente muda a atmosfera do lugar. Uau! Enquanto Adão destrói a atmosfera de um lugar por causa da sua desobediência, por não escutar a Deus, agora você vê Jesus, o segundo Adão, ele muda uma atmosfera inteira de acusação devido à sua vida e o seu relacionamento com Deus. Interessante que eu vou voltar só um pouquinho para Adão e Eva e a gente depois vai ficar aqui. Mas parece que Adão e Eva entram numa amnésia. Eles se esquecem do que aconteceu com eles, quem eles eram, qual era o propósito para suas vidas. Eles simplesmente se colocam como nada. Eles esquecem que foram criados à imagem e semelhança de Deus, tendo tudo ao seu dispor, a sua herança, e eles começam a viver uma vida sem propósito. E como eles não têm propósito, eles perdem tudo. Talvez você esteja vivendo exatamente assim, e é por isso que você foi pega. Você foi pego num adultério, ou então em tantas coisas, assim como Deus denunciou Adão e Eva, essa menina, essa mulher, tinham sido pegos. Algo aconteceu. Não adianta, deixa eu falar uma coisa com você. O que você está fazendo, um dia alguém vai descobrir. De verdade, você precisa se acertar com Deus. Você precisa caminhar, porque viver uma vida sem propósito é uma vida inútil. Se você viver uma vida como se não tivesse existido, é melhor você nem ter nascido. Você vai viver, quantos anos você tem? Será que você se tornou um adulto de fraldas? Porque nunca amadureceu, continua sendo menino e mimado. Talvez você seja um líder que está fazendo muitas coisas, está simplesmente sendo um ativista, fazendo tudo, só não está caminhando naquilo que Deus tem para você. E talvez, se você morresse hoje, a sua vida seria esquecida rapidamente. Nos próximos anos, talvez ninguém ia nem lembrar de você. Isso é muito sério, porque eu olho para Adão e Eva vivendo debaixo de um ambiente celestial, conversando com a serpente. Às vezes uma pequena ideia levantada de uma serpente pode simplesmente nos destruir. Com quem você anda, com quem você escuta, é muito sério. Isso vai determinar o seu futuro. Se você andar com pessoas miseráveis, o seu futuro vai ser miserável. Eles são expulsos do paraíso. Mas é interessante que no meio disso tudo, Deus rasga um cordeiro e cobre eles, anunciando que o amor de Deus é capaz de cobrir todo o pecado do homem. E agora vem a resposta. Essa mulher praticamente está na mesma situação, ela tinha sido pega, estava sendo expulsa de casa, expulsa de todos os lugares. Você imagina aquela sensação, eu vou morrer, é hoje que eu vou morrer. Para ficar pior, talvez um parente, porque às vezes era o pai e a mãe que levava, ou um namorado, ou um noivo. Você já pensou? Porque em Israel é muito diferente do Brasil, né? Namoro lá é quase um noivado, é quase um casamento. Você entendeu o que eu estou falando? Mas Jesus começa a falar sobre uma graça, afinal de contas, Jesus é o doador da graça. Ele começa a mudar o ambiente inteiro. Estão prontos para matar, frenéticos em acusar. Jesus, ele começa a desarmar completamente os acusadores da mulher. Eles fugiram completamente, enquanto a graça era manifestada e crescia.
Deus expulsava os julgamentos dos homens tão rápido quanto a luz destrói as trevas. Essa é a superioridade da graça. Sabe o que é interessante? É que ninguém precisou falar para aquela mulher: ei, você precisa se converter, não. Mas a atmosfera da graça começa a proteger aquela mulher de uma forma muito tremenda e até lógica. Talvez seja por isso que Deus fala tanto para a gente andar debaixo dessa maravilhosa graça. A atmosfera mudou o ambiente, mudou esse ambiente. Da mesma forma que eu falei que porque nós abandonamos a voz de Deus, as palavras de Deus, nós somos expulsos do paraíso, agora em Jesus nós nos encontramos com essa essência. Mas essa mulher, ela teve um privilégio, porque ela foi colocada perto de Jesus. Enquanto eu estiver perto da serpente, tudo que eu vou ter é vergonha, tudo que eu vou ter é confusão. Mas quando eu sou jogado para a presença de Jesus, eu sou protegido por esse amor. Eu preciso que você entenda isso. A atmosfera muda, porque a graça de Deus é manifestada. Uma mulher pega em adultério. E tu que dizes? Isto dizia ele tentando para ter algo para o acusar. Mas Jesus começa a escrever. Que amor é esse? Que faz com que Jesus, ao invés de condenar, simplesmente ama. Que amor é esse? Tão fantástico, que faz com que a gente olhe para dentro de nós. Quando eu disse que a igreja tem se tornado muito acusadora, é que a gente não consegue fazer com que os filhos se voltem para o Pai, porque nós adotamos uma postura muito de super-heróis. Somos perfeitos, nós somos fortes, nós somos especiais. A gente ensina uma geração inteira a não errar, mas a gente não ensina eles a pensar. E quando eles erram, eles simplesmente têm medo de nós. Eles ficam com medo porque eles ficam pensando: não, eu preciso fugir. Eu preciso me esconder porque Deus vai me ver, o meu pastor vai me ver, o meu líder vai me ver. Como se alguém pudesse se esconder de Deus. E quando isso acontece, é como se eu estivesse dizendo não a essa graça maravilhosa. Mas quando eu me exponho para Deus, é o contrário. Deus é que me esconde debaixo das suas asas. Será que você está se escondendo porque você fez algo errado? Sinceramente, será que você está se escondendo porque alguma coisa aconteceu na sua vida? E você se sente tão acusado que você está tentando a ajuda do entretenimento, a ajuda da religião. A gente vive de congresso, a gente vive de holofote. A gente só não está vivendo aos pés de Jesus. É por isso que a sua vida vira uma gangorra ou um elevador espiritual. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. É por isso que os maiores acusadores são aqueles que moram dentro de você. Como assim moram dentro de mim? Sim, porque às vezes você tem tantas vozes dentro de você, e a voz que deveria ser única e a mais importante de Jesus está esquecida, apagada, como se fosse um monumento que um dia você teve uma experiência, mas você se esqueceu. Jesus está falando aqui de relacionamento. Jesus fica com essa mulher, ele protege essa mulher, até que os acusadores tivessem ido embora. Por meio de Jesus, as nossas acusações desaparecem, porque pelo seu sangue
pelo seu sacrifício nós somos cobertos. Mas é claro que a gente não quer escutar isso, a gente quer escutar os megalomaníacos, a gente quer escutar os ministérios maravilhosos e uau. A gente quer escutar uma palavra, a gente só não quer ter uma atitude coerente com a palavra que a gente escuta. Nós queremos que alguém nos dê um manual, um manual para a gente saber como se comportar. A gente quer que alguém nos mostre o caminho, mas nos dê a ferramenta para que a gente não caminhe. A gente quer logo algo que nos carregue no colo. Nós queremos falar sobre um discurso, a gente só não quer morrer por esse discurso. Quando Jesus está ali com aquela mulher, de uma certa forma, a vida dele também está em risco. Tudo bem, não era o momento, mas ele está ali protegendo alguém que de repente podia ter. Se a presença de Deus não fosse tão forte, se Jesus não tivesse mudado aquela atmosfera, alguém podia tacar pedra nela e talvez acertasse em Jesus. Por que será que nós estamos vivendo uma época de tantos acusadores? As pessoas não querem mais ir para a igreja, porque se não bastasse elas estarem sendo acusadas pelos seus próprios delitos, o lugar que deveria ser de amor, agora estão cheios de gente com pedra na mão. Eu estou impressionado a quantidade de gente que fala mal de igreja, a quantidade de gente que ministra só falando mal dos outros, constrói um ministério como fariseus, cheios de pedra na mão. Eles procuram erros de todo mundo. Um ministério que não prospera, que se respalda em algumas coisas, mas está longe do amor. É um ministério cheio de religiosidade, cheio de uma falsa espiritualidade dos perfeitos, que procura alguém. É impressionante. E sabe o que acontece? Algumas dessas pessoas que hoje mais acusam as igrejas, os pastores, vivem do sustento das mesmas. Eles se alimentam da igreja que tanto criticam. O que a gente está precisando hoje é de pessoas como Jesus, que mudam a atmosfera do lugar com o seu coração, que governam no meio de tanta dificuldade. Interessante que Adão perdeu o governo por causa da sua cobiça, mas Jesus, ele está estabelecendo o seu governo fundamentado no amor que ele tinha por cada um de nós. Que amor é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Quando a gente entender que a gente precisa ser semelhante a Jesus, sabe o que vai acontecer? Uma grande manifestação de amor vai ser liberada. Mas deixa eu falar de uma forma que você vai me entender, você que dança. Não adianta você ser a pessoa mais talentosa se você não tem compaixão de ninguém, se você não tem empatia pelo outro. Não adianta você fazer passos maravilhosos, mas o seu discurso ser um discurso meio que hipócrita, onde você demonstra com o seu corpo uma coisa, mas o seu caráter corrompido. É alguém simplesmente que usa do evangelho, simplesmente não para transformar e ser transformado, mas como um paliativo para a sua conduta moral, para suas debilidades. Por isso que é mais fácil você acusar o outro do que reconhecer as suas falhas. A gente fala assim, não, se você tiver mais ou menos, você não pode subir no altar. Que altar? Isso é uma plataforma. Altar é meu coração. O meu coração precisa estar ligado com um propósito divino. Uma das coisas mais terríveis que aconteceu no Éden foi o homem perder o seu propósito com Deus. Ele perdeu a sua aliança, ele perdeu a sua identidade, quando ele assume uma identidade que não era para ele. E aqui Jesus está restaurando a identidade dessa mulher. Ele está falando, olha, você sendo você seria morta nesse momento, você seria destruída, mas se eu estiver contigo, olha como é que é diferente, eu lhe protejo, eu lhe ajudo. Às vezes eu fico pensando, pessoas querem ter uma pregação super extraordinária,
Nós queremos frases de impacto, nós queremos alguma coisa para dizer, uau, e a manifestação do amor. Paulo dizia, a minha palavra não se consiste em sabedoria humana, mas só em sabedoria humana, mas poder do Espírito Santo. O que está faltando é poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo para mudar tudo. Eu me lembro de uma experiência, eu quero contar para você. Eu estava pregando em muitos lugares. Te confesso que teve uma época que eu estava cansado. A gente começa a ministrar de segunda a segunda, aí você sai de um estado que está muito frio, você entra num lugar que está muito quente. E teve um momento da minha vida que eu tive algumas dificuldades. A nossa igreja, eu sou líder do Ministério Filhos Benditos, e o Ministério Filhos Benditos cresceu muito, e sou pastor presidente de uma igreja chamada Hope Church, que é a casa dos Filhos Benditos. Mas teve uma época que a gente estava passando por tantas coisas, sabe? A gente estava crescendo demais, e eu acho que fadiguei, fiquei cansado, e eu estava em casa, falando com Deus, eu preciso ouvir mais de Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Eu senti que, eu até uso uma frase, quem não se senta para aprender, não deveria levantar para ensinar. Eu sentia que eu precisava receber de Deus, e eu me lembro que alguns pastores do nada pediram para ir na minha casa, e passaram dias, eu tive praticamente durante uns 25 dias, sem combinar com ninguém, vários pastores vindo na minha casa. E um desses pastores foi o pastor Zé Matos. Ele me disse assim, André, Deus falou comigo para me te visitar. Eu falei, então vem. Ele passou alguns dias lá em casa, e a gente ficou conversando até 4 horas da manhã. Em determinado momento, ele tocou num assunto que me fez chorar. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, por um lado e por outro, mas eu estava cansado. E é nessa hora que você está trabalhando demais, que você precisa refletir se algumas coisas não são desnecessárias. E ele me deu uma palavra tão forte que eu chorei durante 4 dias. Durante 4 dias eu fiquei pensando, e ele me disse uma pequena coisa. Ele disse, André, você precisa se relacionar mais com algumas coisas que vão fazer a sua mente esquecer algumas outras coisas. Como assim? Você deve estar se perguntando. Você precisa encontrar um hobby, alguma coisa que você goste de fazer. Você precisa ter uma conversa que não seja só sobre coisas de igreja. E eu fiquei pensando que tem um momento que você só pensa sobre isso. Eu queria te dizer, há quanto tempo você não ri? Há quanto tempo você não passeia? Você fica enfurnado dentro do seu ministério, o seu joelho já está todo travado, os seus pés, porque você não tem o dia do descanso. A sua mente começou a guardar entulho ao invés de gerar coisas. E eu percebi que eu perdi algumas coisas no meio do caminho. E quando ele falava comigo, eu ficava pensando no meu filho, na minha filha, na minha esposa. Eu falei, é verdade, eu deixei de brincar de algumas coisas. Brincar. Às vezes tudo que nosso filho quer é a gente brincar, a gente enche uma bola, bota água, joga para ele, ele joga para a gente. E a gente não percebe que aquele pequeno momento acaba nos trazendo paz. É como o verde. A gente olha para o verde e a gente não se cansa. O pastor Zé não veio me trazendo uma super palavra revelada, porque apesar dele ter, não era isso que eu precisava. O que eu precisava era tomar café. Bom, tomar café. Às vezes fazer o meu café era correr. Eu tenho um hobby, fazer jiu-jitsu e correr, mas já tinha um tempo que eu não estava correndo. E olha que isso veio muito antes da pandemia. Eu estava sobre obra, e faz uma parte da obra, faz a outra, e eu comecei a esquecer de mim.
de me cuidar. E depois de um tempo, você acaba parando com algumas coisas. E quando ele falou isso, eu comecei a pensar assim, realmente eu gosto disso. A primeira vez que eu voltei a correr é como se eu estivesse vivo. Engraçado, né? É como se os meus problemas desaparecessem, porque eu comecei a pensar, eu preciso fazer algo diferente. Às vezes a gente precisa de pessoas que façam isso, que fiquem perto da gente. Olha, ele não estava num púlpito pregando para mim, eu não estava numa conferência, pelo contrário, ele entrou dentro da minha casa, a gente só estava comendo, todo mundo foi dormir, a gente ficou até 4 horas da manhã. Em determinado momento, ele me falou da beleza que são os relacionamentos, e eu comecei a pensar, realmente eu só estou com relacionamentos que falam de ministério, eu estou precisando sorrir. E hoje, graças a Deus, eu tenho alguns discípulos que a gente pega, vai para uma casa de praia, a gente fica correndo para um lado para o outro, vendo as crianças se divertirem, sentado, comendo um peixinho na praia, e era isso que eu precisava. Essa palavra é para você sair desse ambiente de competição e de acusação, onde você quer ser tão perfeito que você acaba não sendo nada, porque em busca de uma perfeição, você não percebe algumas coisas. Jesus, quando está falando com essa mulher, ele não está só ensinando essa mulher, está dizendo, ei fariseu, você não entende, você interpretou a lei só para a sua justiça, mas você está esquecendo das pequenas coisas, daquelas coisas que são importantes. É como Deus está falando para Adão e Eva, olha, vocês não entenderam que a coisa mais importante aqui nesse jardim era a minha presença, era o relacionamento que vocês deveriam ter comigo. Eu estou sempre juntando, porque eu acredito que essas duas histórias têm muita coisa em comum. Tem um homem cometendo um erro e destruindo a si mesmo, e Jesus salvando a vida de alguém que está completamente destruída. Eu e você somos Adão, somos aquela mulher em adultério. Talvez você diga, pastor, eu nunca adulterei, graças a Deus, mas alguma coisa você fez que talvez merecesse isso, até porque nós somos pecadores, somos totalmente errados. Se não for a graça de Deus, não tem solução para a gente. Jesus começa a escrever, a atmosfera muda, quando a gente entender esse nível de compaixão. Quando você começar a dançar, a atmosfera do ambiente vai mudar. Quando você começar a pintar um quadro, a atmosfera vai mudar. Jesus estava escrevendo na areia, mas o seu coração estava focado no reino. Se você começar a desenhar um quadro, assim como Jesus, cheio de compaixão, o ambiente vai todo mudar. Se você começar a dançar de uma forma profética, não apenas com o uso da religião, com aquilo que você aprendeu, ou com a sua técnica, ou com aquilo que você estudou, mas com a profecia queimando dentro de você como um altar, a atmosfera vai mudar e tudo vai ser transformado. Quando você entender que Deus está mais interessado no seu coração e não nos seus talentos, você vai fluir muito mais, porque você vai ser livre. É claro que você não tem que ser relaxado, não, você tem que se aperfeiçoar. Quando você entender isso, você vai fluir numa adoração sobrenatural, porque você não vai estar preso. Então escute, Deus não te chamou para criar um ambiente de acusação, não, Ele te chamou para ser um agente de libertação, de verdade, um agente. É por isso que quando a gente entende isso, tudo muda. As pessoas precisam viver debaixo dessa atmosfera, onde elas se encontram com Deus. Eu, quando escuto o pastor Cirilo, que vai ministrar para vocês, o pastor Júlio, meu Deus, eu me lembro como eu conheci o pastor Antônio Cirilo. Eu era jovem, morava no Rio de Janeiro. Você imagina, eu estava todo errado, estava vivendo uma vida toda errada. Eu cheguei numa ministração, me lembro, na igreja de Bento Ribeiro, nunca vou esquecer isso.
Eu cheguei lá, eu era muito jovem, hoje eu tenho 43 anos, eu era muito, mas muito jovem, devia ter uns 18, 19 anos ou menos. Eu cheguei lá e de repente eu vi todo mundo caindo. Eu não conhecia o amor do Pai, eu não conhecia o amor de Deus, e eu vi todo mundo, e ele cantando Poderoso Deus. Quando eu vi, algo me tocou, eu não consigo esquecer esse dia. Tinha uma multidão de gente, mas eu fui entrando assim e passeando pelo meio da igreja e olhando e vendo Jesus manifestar de uma forma sobrenatural. Como o pastor Júdice também, ele tem uma unção, parece que ele começa a falar, nós somos ativados para uma outra dimensão, e é isso que eu quero te falar. Quando a presença de Deus nos envolve de uma forma tão tremenda, nós somos agentes de libertação. Só que a gente precisa se parecer com Jesus. Se não, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar uma identidade de alguém. Essa mulher que estava em adultério, ela estava tentando ser algo que não era para ela. Ela estava tentando ter a identidade de alguém, algo que não era para ela. Adão e Eva estavam tentando ter algo que não era para eles, mas Jesus não, ele estava manifestando aquilo que ele era. Ele estava debaixo do propósito, ele estava debaixo da vontade de Deus, e quando a gente está alinhado com as coisas de Deus, milagres são manifestados. Os milagres, eles começam a se manifestar à medida que estamos no lugar e na presença de Deus. Quando você entender isso, você nunca mais vai querer ser uma cópia de ninguém, você nunca mais vai querer ser igual ao outro. Pelo contrário, você vai querer ser aquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que Deus tem algo para você, e não é essa vida que você está levando. Talvez Deus tivesse uma família tremenda para essa mulher, talvez Deus tivesse um casamento sobrenatural, algo onde ela ia ser muito feliz, mas ela decide ser amante. Agora vamos ser sinceros, por favor, você tem sido a noiva ou a amante? Talvez você tenha sido uma aberração, porque você é a pessoa que mais trai na igreja, talvez não com outra pessoa, mas você trai o Senhor. Você vive uma vida dupla, onde você é uma coisa na plataforma e outra coisa em outro lugar. E essa palavra é uma palavra não porque Deus quer te matar, pelo contrário, Ele quer te beijar, Ele quer te trazer para perto. Mas você precisa ter a sua experiência com Deus, porque a experiência do outro é para o outro. Eu não vou conseguir viver debaixo de um jugo, de uma experiência do outro. Aquilo que Deus tem para mim é o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para você. Porque senão a inveja, a cobiça vai entrar no seu coração, e você vai tocar justamente naquilo que não deveria, e você vai acabar sendo expulso do paraíso, e não sendo protegido por Jesus para entrar no paraíso. Sinceramente, você precisa voltar para esse relacionamento de graça, de glória. Você precisa voltar para esse lugar, e eu te garanto que a sua vida vai ser transformada de uma forma muito especial. Espero que essa palavra possa te abençoar. Quem sabe um dia seja você na escola do Profetas da Dança, ministrando essa palavra, para que as pessoas possam receber aquilo que Deus fez na sua vida. Jesus disse para a mulher: onde estão os seus acusadores? Aonde estão os seus acusadores? Nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem Ele, tem Jesus. Eu quero te dar uma palavra de ânimo. Está na hora de você sair desse calabouço de condenação e entrar e mergulhar no Evangelho da graça divina e do amor de Deus. De você ter uma experiência profunda com esse amor, porque eu sei que se Deus não me resgatasse, talvez eu nunca tivesse alguma experiência com Ele. Eu precisei de relacionamentos que me alinharam. Como é bom a gente ter pessoas que alinham a gente, como Jesus alinhou aquela mulher. Como é bom ter pessoas que estão dizendo: ei, observe que tem mais amor do que acusação. Talvez você diga: não, é por isso que eu não participo de ministério nenhum.
É por isso que eu não vou para igreja nenhuma. Claro, se você ficar olhando para quem está com pedra na mão, você nunca vai olhar para Jesus. Se você olhar para aqueles que estão vivendo uma vida só de acusação, você nunca vai ter uma experiência com Jesus. Essa mulher focou. Você precisa aprender a focar naquilo que é salvação, não naquilo que é morte. Ela focou em Jesus, ela olhou para Jesus e Jesus a resgatou. E eu quero te dizer que Deus pode resgatar você. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Que Deus possa te tocar nesse ambiente agora e você possa ter uma experiência tão tremenda que as suas acusações comecem a cair por terra e você comece a ter uma experiência com o amor maravilhoso do Senhor. Que Deus te abençoe. Graça e paz.